Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 623, ainda falando sobre a pataquada da largada, onde a Ferrari simula a grande largada de Sebastian Vettel, que pula de terceiro, passa por Lewis Hamilton, pega o vácuo de Leclerc, joga por dentro e faz a ultrapassagem. E na volta seguinte descobrimos aí que não passava tudo de um belo plano, um plano maquiavélico aí da Ferrari para mexer aí com suas peças de peão e tudo mais, com seus peões, para tentar aí ganhar um resultado, uma dobradinha que foi por água abaixo, viu a sua arquirrival Mercedes fazer a dobradinha. Nós começamos essa discussão no bloco número 1 e nos estenderemos agora para o bloco número 2, onde vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero já saber de você, Will Bueno. Sim, ele continua aqui com a gente no segundo bloco. Will, essa palhaçada da largada é o que justifica a derrota da Ferrari nessa corrida? Tivesse Leclerc mantido a primeira posição, tivesse Leclerc no lugar do Vettel, aberto aí 6 ou até mais segundos para o próprio Vettel, e sabe-se lá quanto tempo para o Lewis Hamilton, teria ele condições de repente de voltar à frente, mesmo com a parada da Mercedes com o safety car durante o abandono do Vettel? O tiro foi por água abaixo, Will Bueno? Olha, para mim isso aí foi como diria o Fernando Alonso, o karma, né? Não tem outra explicação. Foi karma. Foi de tudo conspirar contra a Ferrari ali depois, né, com a parada do carro do Vettel quebrar, bem naquele local, naquele momento específico, que acabou favorecendo a Mercedes. Então, eu acho que para mim foi isso. Foi o karma. Agora, eu até achei que o jogo de equipe que a Ferrari fosse fazer durante a corrida era o seguinte, era deixar o Leclerc passar na frente, largar na frente e fazer o Vettel ficar segurando o Hamilton. Eu até achei que poderia sair alguma coisa nesse sentido. Mas como a gente sabe que a largada na Rússia tem aquela coisa toda, é uma reta muito longa e tem toda essa questão que favorece o Vettel, por isso que a Ferrari optou por isso, né, por essa pataquada aí, como você bem disse. Mas assim, bem feito para a Ferrari, né? Eu até não sei se de repente eles ficassem brigando na pista, se o Leclerc passasse, se não tivesse tomado a posição, né? O Vettel não tivesse ultrapassado, ou se o Leclerc tivesse retomado a posição e andado na frente, se o Leclerc conseguiria ganhar a corrida ou não, porque sinceramente depois que aconteceu isso, eu fiquei torcendo, né, contra a Ferrari mesmo, e não quero nem pensar na possibilidade de que a Ferrari fosse premiada depois de uma pataquada, de estragar a minha largada. Você compartilha, Eilor, do pensamento do Will? Talvez não com toda essa veemência. Não, tô brincando, eu compartilho sim. Eu acho que nesse ponto nem sei se tenho mais o que falar. Eu acho que o karma do Fernando Alonso foi muito bem colocado. Compartilho sim. Fábio Campos, você tem os números? Você sabe se fizeram, se a Sky Sport fez esse estudo? Gostaria de ter feito, mas infelizmente minha segunda-feira foi muito conturbada. Mas de qual era a vantagem ali que o Hamilton volta à frente do Leclerc depois do pit stop, e se dava para projetar mais ou menos essa vantagem antes do pit stop? Você sabe se a Sky gosta de fazer aquelas análises pós-corrida, coloca lá o Shandong com a televisãozinha e tal. E eu fiquei nessa curiosidade, se chegaram a fazer
essa simulação de como teria sido se o Leclerc tivesse sido o piloto que tivesse disparado na frente no começo, se a vantagem que ele teria no momento do safety car não seria suficiente, mesmo a parada do Hamilton demorando menos tempo, né? Não que a parada demora menos, né? Mas o pessoal que vê na pista tem que diminuir a velocidade, dá essa diferença, se não seria suficiente para evitar essa ultrapassagem. Não, mas você diz evitar em qual circunstância? Se ele parasse antes do... Porque o Leclerc, ele ficando atrás do Vettel, ele perdeu mais ou menos uns 4 segundos para o Vettel no momento da parada dele. Se ele tivesse esses 4 segundos à frente, ou até mais, porque ele tinha ritmo mais forte do que o Vettel no final de semana, talvez o delta dele para o Hamilton fosse um delta suficiente para quando o Hamilton parasse, mesmo com o safety car, que o Hamilton voltaria atrás dele. Não, ninguém chegou a um raciocínio tão apurado igual esse. Eles fizeram antes da corrida, entendeu? Teria que pegar a diferença do Hamilton para o Leclerc assim que o Hamilton para e volta à pista e ver qual que é essa diferença. Se essa diferença ficar na casa de 4 segundos, por volta de 4 segundos, indica que se o Leclerc estivesse no lugar do Vettel andando na liderança da corrida na primeira metade da prova, ele teria mais de 4 segundos de vantagem para o Hamilton. Não, mas a gente não sabe. Se o Vettel cedesse a posição para o Leclerc, a gente não sabe onde estaria o Leclerc. Não, eu não sei, não estou falando de ceder, estou falando que o Leclerc nem deixaria o Vettel ter passado. Não teria. Você está falando assim, num mundo ideal, né, de uma Fórmula 1 pura. No ideal, Leclerc larga, mantém a ponta. Vettel no segundo. Dá para saber porque o ritmo do Vettel era melhor do que o do Leclerc. Então o Leclerc provavelmente estaria onde ele estava. O Leclerc não foi atrapalhado. O Leclerc já estava sob influência de turbulência, né? De estar certo. Mas não conseguiu alcançar. Não era. Se fosse aquele bem mais rápido em que um carro é atrapalhado pelo outro, sim, mas o Vettel foi embora, né? Inclusive o Vettel foi o grande destaque mesmo do Grande Prêmio em termos técnicos, em termos de pista, porque esse é o Vettel, né, com mais cara de Vettel, né? Ainda mais lento do que o Leclerc, bem claramente, principalmente em classificação, mas pelo menos um piloto que participa da prova, né? Um piloto que existe, um piloto que faz parte, um piloto que briga, que coloca em dúvida, o Vettel das últimas 2 corridas para mim é mais Vettel do que o de Spa e de Monza, mas enfim, não dá para saber. Mas na maior parte do tempo eu concordo, Campos, mas ele chegou a estar 1.3, o Leclerc chegou a estar 1.3 por 2 voltas atrás do Vettel. Sim, quando ele realmente começou a reclamar que ele não estava bem. Eu acho que quem tivesse... Você quer saber a diferença que o Hamilton estava do Leclerc quando o Hamilton parou? Quando o Hamilton... Foi 6.139. É muita coisa. Eu já começo a alucinar que seria. Não, eu acho que é muita coisa. O safety car, Raposo, ele transforma uma parada de 28 segundos numa parada de 15. Ou seja, seria muito difícil o Leclerc voltar a estar na frente. Assim, eu não sei se é seu momento. Eu tô aqui com o Globoplay aberto aqui, que tem a corrida toda. Eu tô aqui exatamente com a imagem parada do Russell parado na pista ali, parado no muro. A diferença, o Hamilton é o líder, o Leclerc tem 6.139 segundos de desvantagem. Não sei se é esse momento que você queria dizer, mas enfim. Aí já aconteceu a parada, né? Você tá falando então ele voltou com essa distância. Pois é, eu acho muito difícil que o Leclerc tivesse à frente, 7 segundos na frente. Antes. Porque, não, é nesse ponto mesmo que o Raposo está dizendo. O Raposo está dizendo da volta do Hamilton. Se o Leclerc poderia estar na frente ou não. Eu acho muito difícil porque um teve uma parada com 28 segundos, o outro teve uma parada em que o prejuízo é de 15. Então, eu acho que a questão, a Mercedes ganhou por causa do safety car. Isso não há a menor dúvida. Eu sigo em dúvida, Fábio Campos. Eu sigo em dúvida se Leclerc estivesse andando com a cara do vento, se ele não tinha a diferença suficiente. Mas é uma pergunta que nunca teremos aí a nossa resposta. Porque não aconteceu, já foi, já passou, não tem como a gente falar. Pegar mais um e-mail aqui, Fábio Campos, a gente continuar nesse assunto, né? O Jailson, né, ele manda a opinião dele. O Jailson estava bem sumido também, né? Ele fala, né, que era só o que faltava agora. Conseguir a proeza de macular a largada. É isso?
Nos fizeram de bobos? Ao menos é o que eu estou sentindo. Ele faz a pergunta: realmente está decretado o fim de disputa entre companheiros de equipe até na largada? Esse é o grande problema, né, o Jair? Esse é o grande mal que a gente discutiu já no primeiro bloco, assim, nem cabe voltar exatamente os mesmos argumentos, mas é ótimo quando o ouvinte ou o fã de Fórmula 1 se sente bobo nessas situações. É ótimo, porque é isso que eu falo da questão da postura crítica, né, das pessoas, e eu acho muito legal isso acontecer no Brasil, porque não são incentivadas pela televisão, porque se a imprensa é crítica, ela forma pessoas críticas, é automático. Como a imprensa não é bom que as pessoas estejam se sentindo. O Will citou isso no primeiro bloco. Eu até, pegando o que ele falou, fui buscar o ouvinte aqui, que eu citei o nome dele aqui no primeiro bloco. Também se sentiu, ele escreveu trouxa, né? Se nomeou de trouxa, que é o Hugo, né? O Hugo Montinho. Agora o Jailson. As pessoas têm que se sentir assim mesmo, elas têm que se sentir trouxas, porque jogo de equipe é isso. É você pegar e fazer o público. E a gente tem que pensar o seguinte: nós, como o Eylor falou também no primeiro bloco, nós ainda somos os menos. Os que menos depreenderam tempo para assistir a corrida. Você imagina quem foi para a pista, você imagina aquele que vai para a corrida, para a única corrida de Fórmula 1 dele na vida, porque muita gente só tem uma chance na vida, muitos nem têm, alguns quando tem é para ir, conhecer e acabou, né? Nem todos são fanáticos como vocês, que ficam aí, né, morando em Interlagos. Então, esse é o aspecto mesmo, é se sentir. Quando você está se sentindo trouxa, ouvinte, você não está sendo trouxa. Por mais paradoxal que seja, você está sendo crítico. E isso é o que eu abri o primeiro bloco dizendo. Isso é muito valioso. Isso dá dá uma sensação muito boa fazer o Café com Velocidade nesse mês de aniversário que nós vamos entrar daqui a 20 e poucos minutos, com as pessoas críticas. As pessoas se sentem lesadas, porque o automobilismo, a Ferrari, lesou o automobilismo nesse final de semana. Triste é o grupo de pessoas que colocam o interesse da Ferrari acima do interesse dele próprio. Tem várias pessoas que entram nas nossas redes sociais e escrevem: não, mas ele ganha bem, é para conseguir resultados, e ele consegue. Ou seja, a pessoa ela enxerga a Fórmula 1 no sentido assim: não, eles fazem a Fórmula 1 para eles. Então eles podem manipular porque eles estão ganhando com isso. A pessoa não se coloca como ela, que é o principal carro-chefe disso tudo. Sem nenhum trocadilho. O carro-chefe são os ouvintes, são os telespectadores, são os fãs. E última coisa, talvez a mais importante, que não deu para tempo de falar no primeiro bloco. Quem acha que brigar contra isso é utopia, eu gostaria de lembrar o que a Fórmula 1 era no Grande Prêmio do Canadá, o que o Race Control era no Grande Prêmio do Canadá e o que o Race Control é hoje. Por quê? Vocês acham que eles acordaram com um pé diferente na cama e mudaram? Não. É porque pressão faz resultado. Pressão faz barulho. Pressão tem consequências, sim. A gente viu esse exemplo. Eu não preciso voltar a 5, 10, 8, 20, 30 anos. Não. Há pouquíssimos meses. E tem gente que acha que é utopia brigar contra isso. Veja o que a reação do público fez com a postura da direção de prova. E imagine se a hashtag Let Them Race explodisse com público e imprensa se revoltando contra o que a Ferrari fez. Muito bom. Will Bueno, para a gente seguir com os assuntos da corrida, eu trago uma pergunta, né, um posicionamento, na verdade, um comentário aqui do PJ Fava, que ele diz o seguinte: corrida limpa da Mercedes, mais uma dobradinha, soma 571 pontos contra 409 da Ferrari. Fizeram a estratégia exata no momento de parada dos dois carros e voltaram P1 e P2 com Bottas segurando os ataques do Leclerc. A equipe foi lá, né, o Will? Não tinha velocidade realmente de reta, sofrendo aí para acompanhar a Ferrari, chegar perto da Ferrari nos treinos livres, na classificação, mas se deu bem, largou com pneu médio, pneu de composto amarelo na corrida, conseguiu esticar um pouco mais, veio o safety car e mostrou, né, não desistiu, never give up, né, que acabaram falando, e fizeram mais uma dobradinha. Era questão da Ferrari, né, chegou até o Vettel, chegou a comentar que poderiam de repente entrar na briga pelos construtores, se a briga pelo título de pilotos estava perdida, de construtores ainda não. Depois dessa dobradinha na Rússia, de certa forma,
sacramenta-se, né, mais um título aí da Mercedes, que foi lá e colheu. Não que seja um exemplo de equipe que joga limpo e tudo mais, mas nessa prova o lado sujo da força veio da Ferrari e eles foram lá e lado negro da força. O lado negro. Você, quando for citar Star Wars, você cite direito. Lado negro da força. Só então você não se arrisque. Cuidado. Eu não falo aqui dos seus filmes que você gosta, porque eu nunca assisti. Lado negro da força. O senhor faz favor. Não, o campeonato já estava decidido lá, né? E sabe o que me ocorreu agora, assim? É que, né? Sempre tem falado aí das reações, né? Dos entre aspas, segundos pilotos, né? E as coisas mal resolvidas que o Bottas falou, né? Não se cogitou, né? O Bottas não cogitou uma ordem de equipe contrária à do ano passado, né? Que ele falou que tinha coisas a resolver, né? Mas falando da Mercedes e da Ferrari, eu vou falar a mesma coisa que eu falei aqui quando eu vim aqui participar, né, pós-GP do Bahrein, né, que também a Ferrari tinha tudo aquilo, que é aquilo, né? A Ferrari tem o desempenho, a Mercedes tem os pontos. Você veio após o Bahrein, após o Canadá e após a Rússia? É isso? Após a Espanha, pelo jeito, também, né? Da Espanha eu não me recordava. Pela Graziella falou, mas Bahrein, você veja, Espanha... Graziella, ele nem a corrida ele tá se recordando. Eu tô tentando... mas o Bahrein, o Canadá, Espanha e agora a Rússia. Você vem nas colhidas a dedo. Então o culpado dos jogos de equipe é você. Eu tava pensando... O Canadá não foi jogo de equipe, né? O Canadá foi uma polêmica, O Canadá foi outro tipo de atentado. Foi um atentado... Teve jogo de equipe lá também, né? Teve o da Renault, né? Teve o da Renault. Mas termine, Will. Eu te interrompi, por favor. Não, mas é isso, né? A gente fica aqui, né, falando, né? Ferrari, como, mais uma vez, né, tinha o melhor desempenho e a Mercedes gabaritou, né? E eu acho que isso explica muito, né, o campeonato, né? Porque a Mercedes, ela não perde, dificilmente perde as chances que tem, né? Quando ela é claramente o melhor carro, claramente o melhor, tudo favorável a ela vai lá e gabarita, e vai lá e faz o máximo de pontos possível. E a Ferrari, vez ou outra, aí perde as oportunidades, né? Com exceção ali de Spa e Monza, né? Que conseguiu vencer, mas nem todas com dobradinha, né? Fábio Campos, quero saber dessa vitória da Mercedes, do seu ponto de vista aí, da oportunidade e tudo mais, de estar no lugar certo, no momento certo. Foi um karma? Não, eu não olho por esse lado esotérico, não. Eu vou mais para o outro lado. Eu acho que a Mercedes correu para as cordas, né? Se a gente for usar uma analogia de boxe, acho a estratégia da Mercedes quase que praticamente não é entregar. Claro que os caras estão tentando ganhar a corrida, mas é o entregar no sentido da velocidade. Nós não temos, só para deixar claro, tá, gente? Porque, né, para ninguém desconfiar de que eu falei de que a Mercedes entregou no sentido de deixa para lá essa corrida. Não, o que eu quis dizer aliás, o que eu quis dizer não. Essa frase foi falada pelo James Allison minutos após a corrida terminar. Eles se reuniram e falaram: nós dificilmente, essas palavras dele, hein, nós dificilmente contornaremos a curva 3 na frente, independente da nossa posição de largada. Isso foi decidido antes do qualifying. Claro que foi, né? Tanto que o pneu é decidido no Q2. Né? Então eu vou repetir a frase do James Allison. Nós sentamos e vimos que, independente da nossa posição de largada, nós não faríamos a curva 3 na frente. E aí correram para a situação. E aí eu vou lembrar de outra frase do Toto Wolff agora. Essa depois da corrida, um pouquinho depois da corrida. Ele disse: estamos numa situação em que temos que nos apegar a pequenas coisas, como o safety car. Eu julgo até como assustadoras essas frases. As duas. Uma do James Allison no sentido de, né, impressionante como não há como lutar contra a Ferrari em reta. E a equipe já passa a fazer estratégia abrindo mão da possibilidade de ganhar posição nessas situações. E a frase do Toto Wolff para mim é mais forte ainda. Porque é uma equipe que está nas cordas. Por isso que eu usei a referência do box. A partir do momento em que a equipe vai por uma estratégia que
era muito difícil que desse certo, precisaria, lá vou eu usar uma palavra que muita gente adora, hein? Dar sorte. Precisaria ter sorte. Podemos chamar de sorte com S maiúsculo? Talvez não. Mas a estratégia da Mercedes era apoiada no safety car. Muito. Claro, tinha também aquela questão de que tentar o pneu desgastar depois, porque é um pneu mais duro, tentar fazer o overcut, mas que não daria certo, porque os pneus não se desgastam. Resumo do Grande Prêmio da Rússia: não houve desgaste de pneu. Não houve. O pneu mais macio, o vermelho, fez a corrida inteira. Fez metade da corrida, melhor dizendo. Para muita gente, numa boa, metade da prova. Então, quando o mais macio faz metade da prova, meu amigo, é sinal de que não há desgaste de pneu nenhum. Então, essa aposta da Mercedes foi furada. E eles sabiam, o próprio Hamilton falou, a gente não tinha a melhor estratégia, não ia dar certo. Embora ele tenha falado também, né, não, talvez eu ganhasse a corrida, porque eu consegui me manter na distância próxima, o que é verdade. Mas o resumo do resumo, Raposo, veio o safety car. E foi o que fez a Mercedes ganhar. Não ganharia em velocidade, apostou muito no safety car, tinha uma chance enorme de não vir na hora que precisava, como não veio em Singapura, mas dessa vez veio. O positivo, para não falar só coisas negativas de Sochi, o positivo é que por 2 finais de semana seguidos, o carro mais rápido não vence. Isso é sempre positivo na Fórmula 1, porque mostra pelo menos um grauzinho de imprevisibilidade durante as corridas. Estão tentando matar, né? Tentam matar a imprevisibilidade com um fuzil, mas nas 2 últimas corridas, o carro mais rápido, o piloto mais rápido, não foi o que venceu. Não deixa de ser uma coisa positiva. Tem um detalhe que eu acho importante colocar. Eu ia até comentar sobre a escolha de pneus para essa prova mesmo, porque claramente não necessitou, praticamente nenhuma equipe necessitou administrar os pneus, né, para esse circuito. Mas um detalhe que eu acho importante, relevante falar sobre a Mercedes e sobre os 2 pilotos deles, é que eu concordo nesse sentido de que contar com a sorte foi não só necessário, mas funcionou para a Mercedes, né? Eu acho que eles tinham... Mas não é estranho, William? Você não acha assim um pouco estranho ver a equipe campeã do mundo praticamente meio que entregar os pontos em termos de velocidade? Mas é isso que eu ia falar, Campos. Eles não entregaram, porque presta atenção, se a gente prestar atenção num detalhe, o Hamilton, ele se manteve ali por volta de 3, chegou a 6 segundos de distância do Leclerc, mas ele sempre manteve esse passo. Sim, ele disse né? isso, sim. Em contrapartida, sabendo isso, considerando, a gente tem que levar em consideração, viu uma análise de que o Hamilton era o 4º carro mais lento de reta entre todos do grid. Ele alcançou a velocidade máxima de 300 km por hora, 300,8 se eu não me engano, e o Leclerc estava virando 330 no fim da reta. Então a diferença realmente é muito grande. Mas mesmo assim, se a gente notar o Hamilton correndo ali junto entre 3 e 6 segundos atrás do Leclerc, por outro lado, o Bottas chegou a ficar 16 segundos atrás do Hamilton. Mas aí tem o safety car, né? Tem o safety car do Russell. Isso que eu ia falar. Mas mesmo assim, eles conseguiram colocar os 2 pilotos em primeiro e segundo. Né? Então, assim, é óbvio que tem o safety car. Eu acho que o Hamilton fez a parte dele, claramente, para conseguir se posicionar. Sim. E que eu acho que se tudo tivesse dado certo para a Ferrari, certamente a Mercedes não ia levar essa prova. Sim. Né? Mas eles jogando ali um pouco com os dados também, conseguiram levar os carros a primeiro e segundo. Sim. Então eu acho que... Mas eu ainda acho que abriram mão no termo velocidade. Não vamos brigar, vamos tentar uma estratégia diferente. Abriram mesmo. Mas eu acho que mesmo assim eles conseguiram... Não, foram felizes, claro, foram felizes. Foram felizes no que eles conseguiram fazer e no que eles conseguiram cavar um pouquinho com a sorte. Que acontece na Fórmula 1 também. A gente sabe que acontece. Né? Mas eu acho que, por exemplo, o posicionamento do Hamilton ali, o Hamilton entregou o que ele podia com o carro e garantiria a sua posição ali. O Bottas já foi contar com a sorte completamente.
pela distância que ele estava no fim do primeiro stint, né? Então eu acho que tem esse lado, sempre tem esse lado da Fórmula 1, mas eu também acho que a Mercedes tem uma administração em cima disso. E o que vocês três acham da parada do Leclerc que o colocou de segundo? Respondam rápido, porque vocês hoje estão falando demais, vocês três. O que vocês acham da parada do Leclerc que o colocou de segundo para terceiro, já depois de todos os problemas acontecidos? Sinceramente, eu acho que ali foi mais uma questão de garantia do que qualquer coisa, não foi? Pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu não parei para fazer uma análise objetivamente. Mas garantia ele não teria se ele ficasse na pista em segundo? Não era mais garantia? Por isso que a pergunta é capciosa. Claro que existe uma contra-resposta por trás, mas enfim. Eu acho que a Ferrari acreditava piamente que com os pneus, com o mesmo composto de pneus, pela superioridade que passou no final de semana, e que ela paparia facilmente com o DRS, os dois pilotos da Mercedes à frente, e venceria a corrida. E aí eu acho que foi outro erro de avaliação e tal. Eu acho que é muito profeta do acontecido, né, agora. Não estamos pedindo profetas do acontecido, estamos pedindo o que vocês acharam no momento ali, enfim, a sensação de vocês. Eu fiquei com a sensação de que foi correto. Ainda mais ao perceber que ele perdeu uma posição apenas. Porque assim como o Hamilton ficou espantado, eu também fiquei espantado dele parar, e o pelotão. Achei que o pelotão já estaria junto, tal, o mais próximo, e que ele perderia várias posições. E aí ele perde uma posição só e coloca um pneu. Sai de uma condição de um pneu mais lento e mais velho para a condição de um pneu mais novo e mais rápido. Mas um pneu usado. Diga-se, o pneu vermelho que eles colocam já é um pneu usado. Só para deixar isso. Tanto que você vê a imagem, até que ele não tem o brilho, aquela capa brilhante que os pneus têm. Só para deixar isso registrado. Mas estou entendendo a sua linha de raciocínio. Falta só o Will. Se você não tiver mais nada para completar, falta só a opinião do Will. Não tem, é o Will agora. No momento ali, eu também até achei que foi interessante a decisão da Ferrari. Até porque a Ferrari, acho que já eles não tinham considerado um bom desempenho com os pneus médios. Eles não achavam que o carro estava rendendo bem com os pneus médios, então eles resolveram voltar para os macios, considerando, bom, vai voltar para o macio, vai perder uma posição, eu vou sair atrás das duas Mercedes ali praticamente sem distância, e vou dar meu show, né? Vamos dizer assim, né? Vou dar o show e vou recuperar na pista, por todo o contexto ali do final de semana, que a Ferrari sempre andou mais rápido. Mas, lógico, que depois pensando, a gente pensa, será que de repente não era melhor continuar com os médios e pegar o Hamilton ali com o pneu mais desgastado no final? Mas, enfim, na hora a sensação que eu tive também foi de que foi legal, foi válido. Com um agravante ainda, né? Foi uma prova onde a gente teve bastante safety car, virtual safety car. Então eles poderiam ainda conseguir reverter esse jogo caso tivesse mais uma situação de incidente na pista, né? Talvez essa aposta também fosse reforçada pelo fato de que as coisas podiam mudar de novo, com eles podendo atacar numa relargada com velocidade de final de reta maior. É isso aí, eu concordo com vocês, a análise de vocês está correta, eu também fiquei com a sensação, mas a sensação que eu fiquei na hora, é por isso que eu condeno tanto o que a Ferrari fez na largada, é um puro caso de quem já perdeu um campeonato e está brigando para ganhar corridas. Eu acho que se a Ferrari tivesse no campeonato, ela poderia pensar na posição de pista, né? Não, vamos ficar aqui em segundo, aqui estamos bem, se formos perder, perdemos 7 pontos aqui para o Hamilton. Mas é justamente o raciocínio que faz condenar toda a pataquada da largada. Nós já não estamos mais no campeonato. Não temos mais o que ficar pensando em ponto de segundo para terceiro. Vamos para o box, somos o carro infinitamente mais rápido de reta e vamos ter pneus mais novos. Esses dois raciocínios já são fatais. Surpresa mesmo foi não conseguir passar, né? Foi não ter. E se o Leclerc ganha uma corrida ultrapassando as duas Mercedes, seria a coroação, a super coroação, né? Se ele segurou as duas Mercedes em Monza e já subiu de nível de percepção, e eu sempre gosto de usar essa frase, automobilismo é percepção,
Você imagina a percepção em cima desse menino se ele ganhasse na Rússia, ultrapassando as duas Mercedes. Que coisa que seria avassaladora. E por falar em percepção, Fábio Campos, o Marcelo Cesarino pergunta. É o rei da percepção. Depois de 5 corridas boas, a Fórmula 1 voltou à realidade? Não sei se ele está falando em termos de nível de corrida, que não foi boa, eu não achei, ou se ele está falando da realidade em termos dos problemas que nós passamos no primeiro bloco discutindo. Eu acho que é nível de corridas. Eu acho que há um bom equilíbrio, Cesarino. A gente, hoje, neste dia, ainda estamos no dia 30 de setembro, não viramos ainda para o reloginho, nós não sabemos quem vai ganhar: Suzuka, México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Eu acho que ninguém é capaz de cravar um favoritismo em nenhuma dessas 5 pistas. Então isso é positivo, Cesarino. Se você está falando da questão do primeiro bloco, a Fórmula 1 nunca deixou de ter esse problema. Mas se você está falando de boas corridas e corridas ruins, como o Raposo acha também que é o que você está dizendo, a gente tem que esperar o campeonato acabar. Eu falei na época das 4 corridas seguidas, né? Não dá para cravar ainda 2019, muita coisa ruim pode acontecer, aconteceu coisa ruim na Rússia, mas enfim, nós temos um equilíbrio de forças na frente que parece interessante. Agora é muito triste, né, Cesarino? Você vê um Carlos Sainz sair da corrida, sair da prova, tendo conseguido o ótimo resultado que conseguiu e falando mais uma vez, repetindo aquilo que todo mundo já está se acostumando e que jamais poderia se acostumar. Não, eu não briguei com a Mercedes, não dividi curva, deixei o Albon tranquilo, não briguei com o Albon, mesmo faltando poucas voltas, porque não tem por que brigar com esses carros. Isso é triste. Isso é muito triste. E a gente jamais pode se acostumar com a Fórmula 1B, com a Fórmula 1A, com a Fórmula 1C, que aliás a Fórmula 1C, né, só um último parênteses aqui para terminar, né, eu acho que o dia 29, acabei de citar que estamos no dia 30, né, o dia 29 de setembro de 2019 é para mim o pior dia da história da Williams, da equipe Williams de Fórmula 1. A Williams atingiu o ponto mais baixo da sua história nesse dia 29 de setembro, porque além de tudo que ela já não consegue fazer, do tipo de equipamento que ela tem, ela abandonou com um piloto para poupar peças, com medo de não ter peças para as corridas seguintes. A Williams, repito, 29 de setembro de 2019, o ponto mais baixo para mim da história da Williams. Eu posso só Você pode falar tudo. Uma coisa? Você pode tudo. Com relação a níveis de corrida, né, que a gente estava falando se a corrida é boa ou ruim, e para você ver assim, que a Ferrari ela não estragou só a largada. Porque assim, o que faz, pelo menos assim, no meu ver, uma corrida ser boa ou ruim? Às vezes a corrida não tem ultrapassagens, não tem aquela loucura da Alemanha, mas ela cria uma tensão. A indefinição do vencedor. Né, pode não acontecer. Exato, pode não acontecer nada, pode ficar ali e tal, mas você fica assim, será? Então, assim, aquela definição, por exemplo, que eu pensei, né, assim, quando trouxamente eu pensei quando eu vi a largada. Adorei essa palavra. Gostei dessa palavra. Olha, e agora? Que horas que o Leclerc vai atacar? Porque eu pensei, o Leclerc não vai engolir essa ultrapassagem, né? E eu pensei, o Vettel não vai ceder depois, como ele está falando. Não vai mesmo. Assim, então, assim, a Ferrari tirou também aquela tensão do tipo, meu Deus, que horas que eles vão atacar? Que horas que vai acontecer que o Leclerc vai atacar, que o Vettel não vai deixar, enfim. Obviamente que talvez, nem se não tivesse essa largada combinada, é bem possível que ia rolar alguma conversa do tipo, né? Igual rolou em Singapura. Igual rolou em Singapura, mas assim, até em Singapura, eu, talvez até mais uma vez, trouxamente, tenha entendido assim, olha, você não está proibido de atacar, exatamente. Mas se vai atacar, faça. Exatamente. Faça. Quase briguei com o Adalto Silva semana passada por causa disso, porque eu tenho essa mesma interpretação de você. Não foi aquele que vem do nada e fala, fica quieto. Não, até porque existe um rádio do Leclerc naquela corrida perguntando, posso atacar? E o Laurent Mekies, que foi esse novo diretor da Ferrari que veio da FIA, falando, pode, não faça besteira, mas pode. Isso, exatamente. Então, assim,
não tivemos, né, além de uma largada combinada, ainda tivemos que não perdemos toda aquela sensação de indefinição, né? Sabe o que eu pensei quando o Vettel quebrou, Will? Não sei o que você pensou. Eu pensei, é uma pena ele quebrar, porque se ele seguisse na corrida, escancararia para o mundo o jogo da Ferrari, assim, não que precisasse de mais escancaramento, mas assim, ia se falar mais, ia se passar o resto da prova naquela questão, eles não iam atacar um ao outro, ou seja, eles cruzariam a linha, os dois de forma patética, no primeiro e segundo, patético, então estouraria mais, eu acho, então eu lamentei a quebra do Vettel por esse sentido, não sei se você teve essa sensação também. Sim, exatamente, mas escancararia, né? Talvez até digamos assim, acho que até para Ferrari foi até bom que o Vettel quebrou, né? Porque sim, talvez porque os dois, porque abafou, vai que o Vettel vai para cima, né? Vai que, né, o safety car que teve do Russell colocaria as duas Ferraris próximas umas das outras, porque que sabe-se lá o que sair da corrida insatisfeitos assim de uma forma, né, tipo assim, os dois iam ficar naquela coisa, né, de, e aí, vou passar, posso passar, não posso, ia ter mais uma DR ali, né, pós-safety car. Vai que o Vettel fala, da Ferrari eu não duvido de mais nada, Will, vai que o Vettel fala assim no rádio: olha, vocês me tiraram a primeira posição nos boxes, façam o favor de me devolvê-la na pista. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso poderia acontecer. Nesse joguinho de cartas marcadas que virou a Ferrari, essa frase cai perfeitamente, olha, eu entrei na frente, vocês fizeram ele fazer em mim o undercut. Agora vocês façam favor de me devolver a posição. Eu não duvido de mais nada. É bem possível mesmo. Só citando aqui alguns e-mails que nós recebemos, e-mail sobre o mesmo assunto, a gente acabou que não conseguiu... esbarramos e não esbarramos, porque também já... Atrás aí uma perguntinha rápida, a gente responde aqui em par e bola. É a mesma pergunta, do que achou da estratégia da Ferrari. Então nós já abordamos, você falou que já, a gente não... Então, isso que eu tô falando. Não foi lido, mas já foi abordado. Tá certo. O Eric Weber escreveu durante a semana, inclusive, passei para você responder para ele, não sei se você respondeu, perguntando aí questões do undercut, overcut, a diferença para explicar. Se for respondido, será respondido hoje ainda. O Gustavo Mucílio, foi outro que escreveu aqui para a gente também, perguntando sobre essas coisas. Nós tivemos o Lucas Tinoco, e ele faz o seguinte, são dois ouvintes que tocam no mesmo assunto. Aliás, posso ter perdido, mas eu não me lembro da revelação do Rosberg que o Campos falou que teria na semana. Além do Lucas Tinoco, nós tivemos o Nivaldo Cardoso, que é o Black Rider lá no YouTube. Ele falou assim, esse é o nome do Black Rider, bom saber. Ele não falou que o Alonso spy agora sobre o que o Rosberg disse sobre o Schumacher? Não, peraí, vamos lá. Aqui é assim, gente, promessas são feitas. Não, senhor, vamos lá. Do Alonso eu contei no programa passado, Raposo. O senhor extraiu de mim. Sim. É o que ele falou. O do Rosberg é o seguinte, eu tô querendo gravar um café expresso, mas deixa eu explicar o que eu vou tentar fazer. O Button, Jenson Button, fez o mesmo esquema que fizeram com o Rosberg, fizeram com o Button esse final de semana. Eu ainda não assisti, embora já esteja aqui pronto para assistir para isso. E na esperança de que o Button também faça revelações interessantes, mesmo se não fizer eu vou dar um jeito, mas se ele fizer, eu junto o útil ao agradável e faço uma gravação contando dos dois. Então calma, ouvintes, calma, que aos poucos a gente vai encontrando tempo. O âncora fica me criticando, mas se eu parasse aqui para contar as coisas, ia levar um tempo e ele ia puxar o meu pé fora do ar aqui. Os dois convidados hoje são testemunhas de que entre os blocos ele mandou eu me calar. Então a verdade está estabelecida neste programa. E eu tenho duas testemunhas aqui ouvindo que o âncora fica puxando o meu tapete. Então não dá tempo de eu contar aqui no café. A culpa é dele. Outros que escreveram pra gente registrando aqui, o Gabriel Oliveira. Fala pessoal, primeira semana como membro do café, né? Ele que tornou aí apoiador, mandando também sobre a questão da Ferrari, da estratégia. O Magno Moraes, Ferrari escreveu mais uma página feia na sua história. O Vinícius Queiroz, sobre a estratégia da Ferrari na largada do GP da Rússia. Achei interessante, a princípio pensei que fizesse sentido, mas olhando o esporte foi esportivamente ridículo. O Marcos Vinícius Palácio, né, após essa corrida da Rússia, refleti bastante e me questiono quão sadio para o esporte é uma equipe colocar os seus interesses. Então, só registrando os outros nomes que tocaram no mesmo assunto que foi abordado principalmente no bloco número 1 e agora no começo do bloco número 2. Mas, Fábio Campos,
Pra gente não deixar. Eu vou colaborar. Eu não vou deixar mais que você prometa as coisas pros nossos ouvintes. Você é um âncora perfeito. Eu não vou deixar mais que você faça isso com os nossos ouvintes. A McLaren sai da Mercedes falando que não tem como eu ser campeã correndo como cliente de uma equipe de fábrica rival. E aí ela vai para a Honda, não dá certo, foi toda aquela história de anda lá atrás, quebra, piadas e tudo mais, sai da Honda, vai para a Renault e volta para a Mercedes. O que é que a McLaren está declarando nas entrelinhas com esse retorno, Fábio Campos? Que a Fórmula 1 falhou para 2021 num dos aspectos mais importantes que ela teve nas mãos para salvar a categoria. Novos motores, novas empresas, novas fabricantes, simplificar essas unidades que são hipercomplexas. Tudo bem, é ótimo ser hipercomplexo, não estou falando aqui que não precisava, não estou criticando a era turbo, mas poderia simplificar para deixar o motor mais barato, para trazer mais gente, e a McLaren seria a melhor porta de entrada para uma Porsche, Volkswagen, quem mais que vocês podem lembrar aí? Qualquer uma Cosworth, uma Aston Martin, seja lá o que for. Não existia um caminho mais aberto e mais apropriado pelo know-how que lá existe na McLaren para uma nova empresa entrar. A McLaren assinar com a Mercedes é o sepultamento, é o fracasso de 2021 no quesito motores, que era para ser importantíssimo. Se eles cortam esse MGU-H, por exemplo, não é o que quebrou do Vettel, mas o H, o do calor do turbo, você barateia os motores, você simplifica, você melhora a confiabilidade, você incentiva outras fabricantes de motor a entrar. Ah, mas o que tem de bom nisso? Olha, você entrando mais uma fabricante de motor, você pode colocar mais 4 equipes no mínimo, para uma equipe entrar fornecendo para 4 carros uma fabricante de motores. Só um exemplo bobo que pode ser, que poderia acontecer. Então, na hora que a McLaren volta atrás, Raposo, embora seja quem saiu falando o que falou da Mercedes fosse o Ron Dennis, e agora está sendo dirigida por Zac Brown e Andrea Seidel. Então não são as mesmas pessoas que caíram em contradição. Mas há, no grupo McLaren, uma filosofia diferente que não bate com aquela de 5 anos atrás. A McLaren ficou 20 anos com a Mercedes, teve uma parceria super sólida. Pode ser um jogo que sepulta não só 2021, mas a própria McLaren, porque eu não acho viável se competir se pedir ajuda para o seu rival. Eu não consigo imaginar um time de basquete ajudando o seu rival na final da NBA, eu não consigo conceber um time de futebol emprestando o seu maior craque para o rival nas vésperas de uma final. Como eu não consigo conceber que não existiria nenhum tipo de manobra se McLaren e Mercedes viessem a disputar um campeonato, coisa que é muito difícil de acontecer. A saída para a McLaren era pegar um novo motor, mas 2021, a cada dia que passa, vai ficando menos 2021. E por isso eu lamento. Tomara que a McLaren seja feliz, que consiga resultados, que volte a ser grande. A importância da McLaren é algo inquestionável. É inquestionável a importância da McLaren na Fórmula 1. Mas, enfim, segue pós-2021, dependendo de ajuda de quem ela briga na pista. Eu acho que é um conceito erradíssimo. Will Bueno, McLaren, você que é um torcedor dessa equipe, só não é mais do que o seu xará, o Will Mesquita, mas está ali no mesmo nível. Como é que você viu esse retorno para a Mercedes? Olha, assim, no primeiro momento eu até fiquei feliz, né? Porque, Mercedes e tal. Mercedes é Mercedes, né? Já lembrei do Mika Hakkinen, já lembrei daquele carro lindíssimo. Será que eles vão voltar a ser prateados? Ou... Então. Eu já vou lembrar daquele carro lindíssimo, aquela coisa toda. Só que depois eu fiquei pensando, falei, tá, mas... Tipo... E na hora do vamos ver, né? E a Mercedes, nessa história toda, assim, a equipe Mercedes? Vai... né? Exatamente, fica um negócio meio estranho, porque desde que a Mercedes voltou para a Fórmula 1 como equipe, eu lembro muito das temporadas ali, sabe, 2000
2013, 2014, assim, parece que a McLaren ela tava meio abandonada, assim, sabe? O carro, uma pintura já estranha, já... Enfim, sabe uma coisa meio... Uma sensação estranha, assim, de que a Mercedes, de que a McLaren tinha sido deixada de lado. Tinha alguma coisa estranha, né? Sabe? Vale lembrar, sabe? né, Will? Vale lembrar, só para você completar, para quem acha que os problemas da McLaren estão resolvidos, vale lembrar justamente do ano de 2014, quando a McLaren era a Mercedes e foi muito pior do que a Williams, por exemplo. Isso, sim, sabe? Então eu não sei se de repente, será que uma especulação totalmente louca, mas será que vai chegar um ponto da Mercedes em 2021 falar, já ganhamos tudo mesmo, estamos aqui, né? Aqui, vamos para a Fórmula E e tal. Muita gente na Sky citou essa possibilidade. E muito obrigado, tchau. Não sei, né? Porque não faz muito sentido assim para a McLaren que quer voltar a disputar um campeonato, mas assim, será que ela acha que a Mercedes vai virar uma equipe pequena e que não vai disputar com ela? Ou que, não, vamos liberar o motor aí, exatamente chegar a uma última etapa do campeonato, última fase do campeonato ali, os duas disputando ponto a ponto um campeonato, e aí? É estranho, né? Muito estranho. É triste essa... É por isso que eu falo, a minha esperança para 2021 residia muito na McLaren. O que a McLaren for fazer era para mim um termômetro. E a McLaren vai com mais do mesmo. Ou seja, ela vai continuar na filosofia de dependo do meu... Ela não tem escolha. Claro que não é culpa dela. É culpa da Fórmula 1. Mas infelizmente ela segue na linha dependo do meu rival para ganhar do meu rival. E ainda mais nessa posição que a McLaren está hoje, né, é mais surpreendente, porque se dissesse que a McLaren continua rateando lá no fim do grid, não só por culpa de não ter motor, mas de não ter todo o resto do carro, aí você até entenderia uma jogada dessa para tentar fazer pelo menos, né? Um dos lados funcionar para depois corrigir o outro. Mas a gente está falando da situação inversa, né? É uma McLaren onde tudo funciona, não estou ovacionando aqui a McLaren, mas que tudo está funcionando como não funcionava há muito tempo. Então é a tristeza de realmente os caras olharem para esse futuro de 2021 e falarem, cara, vamos com essa opção porque a gente não vai ter outra, simplesmente. Não pode ser alguma indicação da Renault saindo, não? Vocês pensam isso? Porque talvez eles falaram, gente, não vamos ter futuro com a Renault, então vamos correr para outra. Será que não pode ter? E eu acho um outro detalhe, além da possibilidade da Renault que você citou, Campos, eu acho que a Fórmula 1 está jogando um xadrez hoje com a Fórmula E, que a gente já especulou há algum tempo atrás que ia acontecer. Ela está jogando um xadrez hoje com a Fórmula E de se aproximar, um jogo meio dual, de se aproximar e se distanciar ao mesmo tempo, né, para não competir diretamente e ao mesmo tempo não perder espaço por ser passada para trás da tecnologia. E aí eu acho que esse movimento aí que o Will comentou, sabe, Mercedes entrando de sola na Fórmula E, a gente tem de uma certa forma as montadoras europeias totalmente pioneiras entrando com os dois pés na tecnologia elétrica em detrimento de montadoras norte-americanas, por exemplo, né? Eu acho que nesse ponto a Fórmula 1 está jogando esse xadrez e me parece que 2021 a visão que a McLaren tem é a mesma visão que você teve, Campos. A jogada desse xadrez foi uma jogada muito de se manter fechada. Sabe, a gente tem, hoje em dia a Red Bull é Aston Martin Red Bull Racing. Poderia-se ter o Aston Martin fornecendo um motor. Sim, verdade. Bem lembrado. Né, uma montadora Aston Martin Red Bull Racing Honda. Exatamente. Olha que coisa engraçada, né? Pois é, mas esse Frankenstein, por uma montadora que já tá lá dentro, já tá com o nome lá dentro, e mesmo assim a gente não ouve a Aston Martin falar 2021 é quando a gente vai entrar. Isso é que me assusta, ele. Não tem ninguém vindo para 2021. Mesmo que o caminho esteja sendo certo, é impressionante como a Fórmula 1 carrega uma imagem que vai ser dificílima de
desconstruir, essa palavrinha que todo mundo gosta. É impressionante. A gente não vê 2021 com nenhuma equipe levando a sério. E olha que elas foram em reuniões. Olha que elas sentaram, elas participaram na FIA. Não conseguiram conquistar nenhuma. Aí tá o negócio da McLaren que nós estamos falando. A primeira vítima. E dá para ter medo, né? Porque se você for pensar bem, a FIA WEC, né? A famosa WEC. E o senhor adora, inclusive. Eu adoro. Mas você já comprou o seu ingresso? Já. Mas que pergunta. Mas ela é um exemplo bem grande disso, né? De uma conjunto de regras e tecnologias que desinteressou as equipes e as montadoras que estavam lá. A Fórmula 1 não tomou o cuidado, aparentemente, de não desinteressar as equipes e montadoras que estavam lá, né? E muito pelo contrário, no caminho inverso, de interessar, né? Tanto que a WEC agora está mudando toda a lógica deles, inclusive dos principais carros da categoria, para chamar de volta, mesmo que não montadoras, ao menos interessados em criar equipes com carros que já são pré-fabricados, vamos assim dizer. E a Fórmula 1 não teve nem a pachorra de parar para pensar que isso pode ser um reflexo futuro grande da Fórmula 1, competindo diretamente com a Fórmula E. Chega a ser perigoso nesse sentido. É verdade. Deixa eu dar uma informação, Raposo, rapidinha. Eu até devia ter anotado. Tudo. Não, é porque é rápido, eu sei que o programa já está chegando nos seus estertores. Por você, eu estendo mais esse programa. No ar é assim, fora do ar, as duas testemunhas aqui ficaram caladinhas quando eu pedi a verdade no programa, as duas testemunhas ficaram caladinhas, então não vou falar mais, não vou pedir mais ajuda delas. O Ross Brown deu uma entrevista no Grid que eu acho que é bem subliminar. Eu deveria ter anotado todas as frasezinhas que ele falou, mas eu vou meio de cabeça aqui. Ele disse uma coisa que para mim tem outro significado. Então eu vou falar o que ele disse e vou falar para mim o que significa. Ele disse o seguinte: foi perguntado, né? Ali no grid, naquela correria, já estava quase na hora dos repórteres saírem. E 2021, como estão indo as conversas? Aí ele falou assim: as equipes estão começando a se mexer. Muitas equipes que estavam achando que as coisas não iam acontecer agora estão levando a sério. E as equipes estão vendo que o que nós queremos vai mesmo acontecer. Tradução, na minha opinião. Tá complicado. Começaram os atritos. Tem muita gente insatisfeito, alguém pode cair fora. Como está no final do programa, fico só nessas informações e a gente repercute na semana que vem essa entrevista do Ross Brown, porque, né, já estamos em outubro, Raposo, já entramos em outubro agora, na gravação deste bloco. Então, já estamos no mês final da Fórmula 1. Esse mês vai ser difícil não falar de 2021. Então já fica uma deixa para a próxima edição, para a próxima semana. Fica mais uma promessa, né? Em outras palavras. Não, senhor. O senhor não coloque promessas na minha boca. Eu dei aqui uma deixa para uma discussão que eu repito. É discussão para o mês inteiro. Porque nós vamos ver muitas notícias, Raposo. Você pode ter certeza que os sites... chegou a hora. A Fórmula 1 tem 30 dias para definir o que ela vai ser nesse resto de século. Não vai ter como fugir do assunto. Não é promessa minha, não. É praticamente inevitável. E é isso. Antes de eu passar a palavra para os nossos convidados se despedirem aí, fazer os seus merchans e tudo mais, quero só lembrar você que nós estamos com a promoção da camiseta do Café com Velocidade, camiseta de 10 anos, então você só precisa fazer o quê? Assinar, seguir o Café com Velocidade no Spotify e mandar um print pra gente no e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Serve também no Twitter, marcando, obviamente, nessa onde não tem como a gente descobrir. Precisa colocar o @Café Velocidade ou no WhatsApp e tudo mais. No WhatsApp é interessante você marcar também eu ou o Fábio Campos, que às vezes a gente entra no grupo que tem 1000 mensagens. Sou sorry, né? A gente não vai passar as 1000 mensagens e ver que lá no meio tinha um print. Se você faz a marcação, o WhatsApp mostra pra gente que o nosso nome foi citado em algum momento, a gente acha lá. Então o pessoal já está concorrendo, já temos uma série de nomes, até porque pode se repetir, né? De uma semana para outra. O pessoal tá mandando os prints aí. Falamos. Cada semana, quanto mais semana você repetir o print, mais chances de ganhar. E estamos aí com a proposta de fazer a camiseta de 2 anos. É uma camiseta polo, né? Nas cores branca e vermelha. Muito parecida, né? O pessoal fez a alusão à Alfa Romeo. Pode fazer também alusão aí à McLaren Marlboro, né? Dos anos... final dos anos 80. As golas
e as mangas vermelhas e o centro em branco, escrito Café com Velocidade e tal, tudo mais. E quem tiver interesse, que entre em contato com a gente esta semana, porque a gente quer fazer, então, o pedido, a encomenda aí, que ela fique pronto antes do GP Brasil. Já temos, inclusive, o valor da camiseta, é uma camiseta polo, né? Então ela sai um pouco mais cara, ficou no valor de R$40. Quem for para Interlagos recebe em mãos, não tem que pagar frete. Quem for de outro estado e queira receber essa camiseta, a gente adiciona aí o preço do frete. Também entre em contato, então, se você quer essa camiseta de 2 anos, a camiseta aí muito bonita, camiseta polo, toda chique, estilosa e tudo mais. Quem for para Interlagos tem grande encontro oficial do café no sábado, pós-classificação, e encontro extra-oficial na quinta. Então é Grande Prêmio do Brasil, como diria Mestre Banniman, e estaremos, é rave. né? Estaremos no encontro do Boteco F1 na sexta-feira, que eles fazem com a Juliana Zerazoli. Então é outra chance de interagir com a gente. Então é isso aí. Interage, porque às vezes o pessoal fica tímido e tal, às vezes a gente não conhece também, assim. E tudo que a gente mais gosta, né, Fábio Campos? O pessoal chegar, te escuta e bater um papo ali. Não, que tem gente prometendo que vai nos juntar a nós na arquibancada de Interlagos, mas eu tô esperando o Guará desde 2008, eu tô esperando o Guará aparecer na arquibancada e ele não aparece. O Will Bueno, Botequim GP, fala um pouquinho mais aí pra gente, quem quiser ouvir, como faz pra ouvir e tudo mais. O espaço é seu. Muito obrigado. Bom, Botequim GP, né, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é só lá procurar, né? Ao contrário do Café com Velocidade, né? Que é Café Velocidade, Café _ Velocidade. Ali peraí, o senhor não confunda os nossos ouvintes. Café Velocidade é o Twitter. Isso. E o Instagram é Café _ Velocidade. Isso, exatamente, né? Ali, o nosso ali é tudo Botequim GP, então é @Botequim GP no Twitter, no Instagram. Página no Facebook é facebook.com/botequimgp, canal é youtube.com/botequimgp. Gostaria também de dizer, né, que eu já seguia o Café com Velocidade no Spotify antes da promoção, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. É sempre um prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu sou ouvinte assíduo do Café com Velocidade. E tô aí, sempre que precisar. Assim que tiver a próxima polêmica, o senhor estará de volta. Exatamente. Assim que tiver a próxima polêmica, eu aguardo. Fico no aguardo do convite e também, né, retribuo aqui o convite para vocês. Sei que é complicado, né, de gravar numa terça-feira, meio-dia, mas é o único dia que eu consigo gravar, né, porque eu tenho horários. Engraçado, aí, só o Raposo foi convidado aqui, eu acho muito estranho. Não, mas já estou convidando aí, né, Fábio Campos aí. Você sabe quem é importante para o programa dele. Fábio Campos, você pode gravar de terça-feira, meio-dia? Com antecedência, podemos sempre dar um jeito. Então vamos agilizar isso aí, então. Mais uma promessa? Vai somando. Alô, Eilo, obrigado, viu, Eilo, pela sua participação aqui. Fala você aí, deixa esses caras aí que estão muito soltinhos, aos 50 e tantos minutos da meia-noite encacetada do dia 1º. Isso aí. Valeu, pessoal. E como apoiador de longa data do café, eu vou fazer jabá, não meu, mas do próprio café. Olha que beleza. Eu vou reforçar o pedido e o chamado aí do pessoal do café. Você que tem vergonha de escrever para o café, você que tem vergonha de ir nos encontros do café de Interlagos, você que acha que a arquibancada G... Você que tem vergonha de ouvir o café. Isso, você que acha que a arquibancada G é uma puta zona e você nunca vai lá porque você odeia gente bagunceira, não tem problema, tem outras arquibancadas em Interlagos e mesmo assim você pode frequentar o encontro do café e além disso, escrever. Eu acho que o café oferece muita coisa para quem acompanha esse pessoal há mais de 10 anos, muito além do conteúdo do podcast, que é sempre muito legal, muito além dos conteúdos de vídeo. Participar desses encontros é muito legal, mesmo que você não participe dos grupos ou tenha vergonha ali de se expor.
expor suas opiniões, vai nesses encontros, a gente sempre é super bem recebido. Bem resolvidos nós não somos. Bem resolvidos não, só sai treta, mas bem recebido todo mundo. Tem umas estrelinhas, só chega no último momento do encontro, né? Faz aquele suspense, deixa todo mundo chegar, começa a beber, comer, aí chega. Exatamente. Tem algumas, inclusive, estrelinhas que chegam quando já tá todo mundo indo embora, inclusive. Mas a gente não vai citar nomes aqui, a gente cobra depois ao vivo, mas vale sempre muito a pena. E agradecer, né? E incentivar o pessoal a apoia esse projeto que tá aí há tanto tempo entregando conteúdo, entregando informação. Mesmo que você seja tímido, colocar seu apoio lá, com certeza também vai ajudar o café a continuar entregando esses conteúdos de qualidade. E estaremos lá, Interlagos, se você quiser um lugar com conforto, com organização, eu também convido. Não faça aí. Você não venha cooptar ouvintes para o setor errado de Interlagos. Já levaram o Banniman. Eu já tô bravíssimo com o Valese, com esse tal desse Rubens GP que desfaçatez lá de jogar na minha cara que cooptou o Banniman. Você não venha se juntar a eles. Você não eu vou cooptar os ouvintes não só por causa da Fórmula 1, mas também 6 horas de São Paulo. Estaremos lá no setor A, assistindo a corrida, no único lugar que dá para ver direito ao autódromo. Então, por favor, é só entrar em contato e participar lá com a gente também. Absurdo isso. É um absurdo. Mas eu agradeço e é sempre um prazer estar aqui para cooptar pessoas para o setor A e para o Café com Velocidade. Então é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Bloco 1, bloco 2. O que a gente fala aqui bastante, né? Se a gente debate, pega, a gente não tem realmente a necessidade de, nossa, precisamos falar de todos os assuntos, passar por todas as equipes. Não, a gente quer realmente aprofundar, debater e levantar questões aí. E se de repente tem que passar um programa, 2 blocos aí no mesmo tema, mais aprofundando esse debate, esse assunto, a gente passa numa boa. Numa próxima corrida, se não tem um tema tão dominante assim, a gente passa por mais assuntos variados. A gente tenta sempre realmente levar um conteúdo diferenciado para você. Não é isso, meu querido Fábio Campos? Vamos deixar que você encerre o programa de hoje. Campos, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta capciosa que não precisa nem explicar, mas para cada um de vocês, quem foi o piloto do dia no GP da Rússia? Sebastian Vettel pela reação de aprovar e não reprovar aprovar o que ele fez e não se render ao jogo de equipe. Mais simbólico do que técnico, Sebastian Vettel. E aí, Raposo? Eu vou ficar com o Vettel também. Eu gostei dele. Eu fiquei a corrida inteira também assim. Não entrega, então. E o Will? O Vettel e uma menção honrosa aí pro álbum. Isso aí. Fico na mesma do nosso querido Will. Desculpa, tá? Pode encerrar. Mais nenhuma pergunta? O senhor não tem mais nenhuma pergunta? Não. Só queria atrapalhar mesmo. Não, eu só ia encerrar dizendo a última coisa. O Raposo falou para eu encerrar. Se a gente não passou por algum assunto que você, ouvinte, acha fundamental, não. Se você já mandou o e-mail, fala, olha, ok, obrigado por ler o e-mail, mas tem que responder isso aqui, faço questão. Ou se você não ouviu nesse programa e teve sentiu falta, escreve que na semana que vem a gente passa algum assunto que não tenhamos passado aqui. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.